Vamos aqui aguardar o professor. Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Vocês que estão acompanhando a live? Acabei de reiniciar a live, tá? Pronto, beleza. Acabei de reiniciar a live. Deve ter sido o fone. Pronto, agora vamos chamar o Reginaldo Silva. Obrigado, gente, por esse feedback. O áudio tá bom então, né? Beleza, beleza. Agora sim, né? Agora sim, primeiramente é um prazer, professor. Posso lhe chamar de professor, né? Fique à vontade, Eduardo. Professor Reginaldo Silva, primeiramente lhe agradecer por aceitar esse convite para falarmos de comunicação. Como eu estava falando na primeira tentativa, nós ouvimos e vimos, assistimos lives de todos os estilos, mas nada falando relacionado à comunicação. Então é um prazer, muito obrigado mesmo por o senhor ter aceitado esse convite. Quero externar aqui que sou seu fã desde de quando fui candidato a prefeito de Mirim. Quando eu vi o senhor discursando na sala de aula do Olegário, abriu memória. E o seu discurso me cativou e foi a partir dali que eu quero ser comunicador. Né? Então, muito obrigado, seja bem-vindo à nossa live. Eu é que agradeço. Saber aí se está chegando bem o som, Eduardo. Está ótimo. Ouvindo muito. E eu fico muito feliz com o seu convite. Na verdade, a gente fica alegre em ver jovens comunicadores como você transmitindo uma mensagem de fé, de esperança, em momentos difíceis como esse. É um momento histórico que todos nós estamos vivenciando e é muito importante que a gente consiga debater isso de forma muito transparente, muito objetiva, para tentar levar um pouco de alento, de alegria e de esperança para a nossa população. É sempre um prazer participar de momentos como esse, e principalmente em se tratando de pessoas que lidam com a comunicação e que levam essa mensagem à população de modo geral, seja através da internet, do rádio, da TV. Eu acredito que o nosso papel é fundamental no momento de extrema dificuldade, de crise de saúde que nós estamos vivenciando. O senhor hoje é editor-chefe de um dos maiores sites do estado do Ceará, da nossa região, e traz várias notícias, inclusive atualizações precisas sobre a Covid-19. Na sua experiência como comunicador, o senhor também, que é radialista, na sua percepção, o que foi que mudou? O que realmente impactou na forma de comunicar? Eduardo, a comunicação, de modo geral, em tempos de crise, ela é diferenciada. E, às vezes, somos até mal interpretados, porque temos que dar as notícias boas e as notícias ruins. E, no momento em que estamos vivendo, as informações, elas são muito parecidas com as coberturas do tempo de guerra. Então, numa guerra, o repórter é obrigado a estar anunciando aquilo que é pior. Tantas mortes, houve uma batalha aqui, outra ali, enfim. A gente é obrigado a divulgar, por exemplo, que o Ceará hoje passou de 7 mil mortos. É uma situação triste, mas é uma notícia que tem que ser dada. Isso não é com o objetivo de levar pânico à população, mas com o objetivo de esclarecer de que as pessoas precisam tomar os devidos cuidados. Que não é uma gripe qualquer, que não é um probleminha que deve ser enfrentado como outra doença comum, porque não é. É um vírus mortal que é novo para todo mundo. Ninguém está conseguindo lidar com ele, porque ele é mutante. Ele se transforma com
com o tempo, e a gente precisa aprender a lidar com esse novo, com essa diversidade. Mas eu acredito que a imprensa tem feito o seu papel. Ela faz como sempre fez, né, em todos os momentos, sejam eles coberturas de coisas alegres, mas também coberturas de momentos difíceis. É esse o nosso papel, é levar essa informação. Muitas vezes somos mal interpretados, mas isso faz parte da profissão. Qualquer profissão tem o seu lado bom e o seu lado ruim, a nossa não vai ser diferente. A pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa, é fato isso. Não foi da noite para o dia que a nossa vida mudou, né? E voltando mais para a comunicação, você acredita que a imprensa também foi pega de surpresa? Como foi que a imprensa, no modo em geral, ela soube lidar com o início da pandemia, professor? A imprensa, no começo, ela ficou tão atônita e assustada quanto a população. Então foi um momento novo para todo mundo. O que eu acredito que mudou em relação às coberturas, principalmente nesse momento, no auge da pandemia, né, é porque as notícias eram dadas de forma muito assustadora. E isso levou um certo pânico para a população naquele primeiro momento. A população não estava acostumada a ver tantos mortos. Um noticiário, quando cai um Boeing, por exemplo, que morre 300, 400 pessoas. Aquela notícia, quando ela é dada de imediato, ela já impacta. Mas, quando a gente começou a anunciar como se fosse uma queda de um Boeing, de 2, 3, 4, 5 Boeings diariamente, isso acabou assustando a população. Então, muita gente entrou em uma outra doença. O outro vírus tomou conta da população, que era o vírus do pânico, o do medo, e essas pessoas se retraíram. Muita gente não aguentava ficar diante do jornal, da televisão, do rádio, ou até mesmo da internet para estar vendo aquelas notícias, porque ia se apavorando. Com o passar dos dias, a gente acabou meio que, diria, se acostumando com as informações. Mas ainda existe muita gente doente, as pessoas começaram a adoecer agora com a síndrome do pânico, com ansiedade, com medo, né, com medo de sair de casa, com o suor das mãos, mas é uma realidade, a gente não pode fugir. Nós temos que enfrentar isso como tem que ser enfrentado. Como é que se enfrenta uma doença dessa natureza? Primeiro, com muita fé, acreditando que é possível vencer, que a gente vai atravessar isso. E, principalmente, você tem que ter, além da fé, além da esperança, além de acreditar que a gente vai ultrapassar isso, a gente precisa também ter a consciência de que os cuidados são os mesmos, que não existe vacina ainda, que não existe cura. Portanto, o que tem que ser feito, na verdade, é tomar os devidos cuidados. É manter o isolamento, é usar as máscaras, é manter o distanciamento social na hora das conversas e dos diálogos, e manter essa responsabilidade social. Eu tenho que ter cuidado agora comigo e com o outro, com o próximo. É esse o nosso papel. Então a gente tem essa consciência e que a gente vai vencer, mas é importante a gente tomar os devidos cuidados para que a gente possa atravessar e atravessar bem, de forma saudável, para quando chegar lá na frente, para quando a bonança chegar, a gente está preparado para um novo mundo. O senhor falou aí no início de que a imprensa ela não soube lidar muito bem com a chegada do vírus, acabou até que aterrorizando, a gente sabe que até não tenha sido de propósito, mas porque ela foi também pega de surpresa. E agora o senhor chegou no ponto que é de conscientização. A imprensa tem um papel primordial também nesse tempo hoje, na conscientização dos brasileiros, não só dos brasileiros, mas dos seres humanos, né? Sem dúvida, Eduardo. Olha, só para que a gente tenha assim, uma ideia, porque a gente lida com a informação, né? No Brasil, nós temos aí mais de
74 mil mortos já, são 2 milhões aí de pessoas infectadas no país, é muita gente. Aqui no Ceará, nós atingimos a marca dos 7 mil mortos, nós temos aqui no Ceará 115 mil recuperados, a taxa de letalidade aqui no Ceará hoje é de 5 pontos. Aqui em Nova Russas nós temos hoje 230 casos, a última atualização do portal do SUS, não saiu ainda o boletim aqui do município, mas ontem estava em 223, hoje são 234. Só que o portal tem dado uma duplicidade aí de 4 casos, e então acredito que a gente deva chegar hoje aí aos 230, né? A nossa taxa de letalidade hoje está em 5,6, é maior inclusive que a do estado, né? São 14 mortos para o número de infectados. Enfim, a imprensa, ela noticia, ela apresenta os devidos cuidados, ela cumpre com o seu papel, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a imprensa, como todas as outras profissões, os artistas, né? Você vê que os artistas tiveram que se reinventar. Os shows são feitos através dessas lives também. A classe política agora está tendo que se reinventar. Nós temos aí uma eleição que se aproxima e hoje o TSE, que teve um trabalho gigantesco, diria, muito grande, e, enfim, para fazer a biometria, e hoje anunciou que não vai ser possível usar a biometria nas eleições deste ano, porque os infectologistas têm medo de que isso possa acarretar ou afetar de alguma forma aí os eleitores e acabar tendo uma nova onda de contaminação durante esse período eleitoral. E a imprensa também, a exemplo dos jogadores de futebol, a exemplo dos artistas, os profissionais da imprensa também tiveram que se reinventar, né? Os profissionais, durante esse período, trabalharam com máscaras, se arriscaram também, fazendo a cobertura na chegada dos hospitais, fizeram a cobertura dentro de famílias que estavam sofrendo com a pandemia, algumas infectadas, tiveram que visitar locais onde a pobreza é extrema, onde um cômodo pequeno de uma casa acomoda 8, 10 pessoas, e ali as pessoas não têm como ter um distanciamento social. Então a imprensa também se reinventou nesse período. Para você ter uma ideia, as lives também entre os comunicadores se tornaram mais ativas. A tecnologia, na verdade, sempre esteve aí. Ela não era utilizada da forma que deveria ser utilizada, mas ela trouxe esse alento também, esse gancho a mais para os comunicadores, e também reaproximou as pessoas. Por exemplo, fazia muito tempo que nós dois tínhamos conversado como estamos conversando agora. Se não me lembro, foi numa entrevista no ano passado, até a gente esteve lá no estúdio da Vale, a quem a gente aqui aproveita até para mandar um abraço para o nosso diretor-presidente da emissora, que é o nosso pai da comunicação aqui em Nova Russas, no tempo da difusora, e agora na Vale, que é o senhor Luiz Aguiar Vale. Então, a última vez que nós estivemos juntos foi nesse período, há mais ou menos um ano atrás. E a pandemia nos reaproximou aqui através desse contato novamente. Então, a pandemia, ela afasta as pessoas num determinado momento, reaproxima outras e faz com que a gente repense uma nova maneira de viver, que é o que todo mundo tem que fazer daqui para frente. O senhor esteve aí sempre trazendo os dados precisos, nesses momentos de atualização de mortes, de registros. Como foi para o senhor lidar psicologicamente com essas atualizações de uma notícia até então estava distante, Rio de Janeiro, São Paulo, Espanha, na China, e de repente chegar aqui no nosso município e o senhor noticiar com precisão? Como o senhor trabalhou o seu psicológico?
Eduardo, na verdade, eu já, no momento em que a pandemia estourou, a gente se preocupa sempre em estar lendo e se informando. E um estudioso de pandemia, um norte-americano, fez um estudo aprofundado sobre a evolução das pandemias no mundo, e ele dizia nesse seu trabalho de que um dos instrumentos fundamentais para se vencer uma pandemia é a informação precisa. Então, quando surgiu a pandemia, eu ficava me perguntando como era que a gente poderia contribuir, de que forma a gente poderia contribuir com a população num momento de extrema dificuldade como essa. Como é que a gente poderia se reinventar para poder ajudar de alguma forma. E foi através dessa informação que eu encontrei essa forma de colaboração, de procurar levar uma informação sem pânico, uma informação verdadeira, sem transmitir o medo e o pânico às pessoas, mas também com o objetivo de levar a informação precisa e levar, ao mesmo tempo, uma mensagem de fé e de esperança. Então, foi com esse intuito que nós criamos esse relacionamento através das redes sociais, esse boletim, para manter a população informada do que estava acontecendo. E foi muito gratificante nesse instante poder contribuir desta forma, e eu lidei com muita naturalidade, porque assim, você se prepara, qualquer trabalho que você vai fazer, é preciso que você se prepare psicologicamente, se prepare fisicamente, se prepare também espiritualmente, para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. E foi dessa forma que nós encontramos essa maneira de contribuir, levando essas informações para a população. Algumas pessoas receberam bem, reagiram bem, outras nem tanto, mas faz parte da profissão, qualquer profissão, nós vamos ter os bons profissionais, os maus profissionais, nós vamos ter aquelas pessoas que são bem aceitas, outras pessoas não serão, mas o importante é você estar consciente com a sua missão de vida, com o seu cumprimento do dever e do compromisso que é o de informar, que a gente tem através da comunicação. Então eu acabo alinhando esse lado da pedagogia, do magistério, com a comunicação, procurando dar uma informação de forma pedagógica para que a população também fique bem informada, mas que não sofra um impacto maior. O senhor tocou num ponto, e eu acho muito importante também a gente comentar sobre. Mesmo com as notícias, pessoas morrendo, a imprensa fazendo o papel dela de informar, de trazer os dados, né? Houve uma parcela da população que acabou ignorando essas informações. Acabou agindo naturalmente, aglomerações, indo para a rua protestar, apoiar, e a gente acabou ficando nessa confusão meio louca. Peraí, o povo não está entendendo, não está compreendendo que o negócio é sério, ou a imprensa falhou, professor, na hora de comunicar e levar a mensagem para esses que acabaram ignorando, né, essa doença? Não, a imprensa agiu como deveria ter agido, de forma aberta e transparente. O que houve na realidade, Eduardo, é que no início da pandemia, como a doença era muito nova para todo mundo, o que foi que aconteceu? As pessoas, quando começaram a perceber e a ouvir falar das mortes e das infecções e dos problemas que vinham acarretando tudo isso, o que foi que aconteceu? Eles acharam que isso era muito distante, estava muito distante da vida deles. E eles só começaram a ficar um pouco temerosos quando as mortes começaram a acontecer do lado deles, do vizinho deles, das pessoas mais próximas. Então foi essa a situação. Não houve falha da imprensa. O que houve, na verdade, foi uma descrença de parte da população que, distante do problema, não conseguia enxergar a gravidade do vírus. Então acabaram se acomodando na sua vida normal, vivendo uma normalidade que não existia mais,
E essa normalidade, que foi buscada por uma parcela mínima da população, acabaram se aglomerando, fazendo as movimentações, as reuniões costumeiras, e isso acabou ajudando a proliferar o vírus cada vez mais. Foi isso que ocorreu na realidade. A comunicação, nós trabalhamos na área da comunicação, nós tivemos que nos desdobrar, porque o Brasil, eu sempre falo, o Brasil é fora de série. Nós temos um vírus perigoso circulando, contaminando, matando, e nós ainda entramos numa crise política. Ou seja, além de comunicadores no papel de conscientizar e informar, nós temos que também nos desdobrar na parte política, né? O senhor acha que esse debate político, essa politização do vírus, acabou prejudicando até, né, essa parcela que ignorou as informações da imprensa, da comunicação clara? Foi por questões políticas, na sua maioria? O senhor acredita nisso? Eu acredito que depois da eleição para presidente, houve uma polarização muito grande no país e após a eleição, esses grupos políticos mais radicais, eu diria assim, eles continuaram em pleno exercício de campanha, né? Era uma coisa que era para ter deixado, já tinha passado, a campanha ocorreu lá atrás, então passou a campanha é uma coisa, após a eleição, governar é outra coisa completamente diferente. Então, quando passa a campanha, você deixa de ter eleitores, você passa a ter cidadãos para serem administrados, em qualquer esfera, seja ela municipal, estadual ou federal. Então, essa radicalização da campanha, esse prolongamento da campanha, ele acabou indo de encontro ao vírus. E quando houve o choque da radicalização de grupos antagônicos politicamente, com um inimigo novo, mais comum para todo mundo, porque ele não tinha partido, e aí acredito eu que quem soube lidar melhor com a situação vai sair ganhando. Quem não soube lidar vai sair perdendo. Mas isso o tempo é que vai dizer, porque nós não temos eleição para presidente agora. Nós vamos ter eleições municipais. Agora mesmo nas eleições municipais, obviamente que a população vai também fazer esse registro. Vai buscar quem era que estava, nesse momento, que estava exercendo cargo público, onde era que ele estava naquele momento do vírus, qual foi o comportamento dele, como foi que ele agiu diante daquela circunstância, ajudou em quê, né? Participou de que forma. Então, nesses momentos de dificuldade, a população costuma buscar realmente quem está do lado dela. E aí, obviamente, que esse debate também vai ser realizado agora nas campanhas eleitorais, que se aproximam daqui a 2 anos, daqui a 2 meses, melhor dizendo, e a gente vai poder ter esse debate na eleição municipal de forma mais acirrada. Mas acredito que foi prejudicial e houve um agravamento da crise política. Sim, não foi benéfico para a população, para o combate à doença. Talvez, se os grupos tivessem compreendido melhor, nós não tivéssemos 74 mil mortos no Brasil. A gente teria um número menor se tivéssemos dado uma atenção diferenciada. Agora é tarde e lá na frente a história vai fazer o seu julgamento e vai culpar quem tem que ser culpado e vai, obviamente, também saber reconhecer aqueles que tiveram um papel importante nesse período. Deixa eu só trazer aqui alguns comentários. O Raimundo Amorim, ele fala o seguinte: esse é o meu amigo Reginaldo Silva, você é top.
Eu acho que é torcedor do Ceará, tá com a voz do Ceará aí, viu? Deixa eu também aqui agradecer o Eberson Santana, diretamente do Cariri, do Ceará. Tinha uma participação aqui, deixa eu trazer. O Hamilton Martins, ele fala o seguinte: falta na população mais educação na prevenção da contaminação do vírus. Informação, matérias, mortes, e ainda assim, professor, existem pessoas que entram no ouvido e saem no outro, né? Tem mais aí? Tem sim. Estou só vendo aqui. Tem mais pessoas, vamos trazer. Erivan Moura também, parabenizando a iniciativa da live. Deixa eu trazer o Graciliano Costa. Deixa eu ver aqui mais comentários. Pronto, é muito ruim a gente ver comentários aqui que vai lá para a Socorro Silva, está concordando com as suas colocações aí a respeito do papel da comunicação nesse momento de pandemia. O professor Adilson Luz também, a Maria Neide, a Chaguinha Severiano, o Carlos LR, né? Também aqui acompanhando a nossa live. União de Nova Betânia, o time de futebol, né? Aproveitando aqui, falar sobre esporte também, porque comunicação abrange tudo, né? Saúde, esporte. Voltaram a acontecer as partidas de futebol no estado do Ceará. Você acha que esse é o tempo certo? Está certo mesmo iniciar agora esses jogos? Ou você acha que começou cedo demais? Não, eu acho que sem a presença de público é até uma forma de entretenimento também, a transmissão desses jogos ainda, para manter as pessoas dentro de casa, tomando os devidos cuidados. Obviamente, todos os jogadores são testados antes de entrar em campo e não tem presença de público. Eu acho que voltou numa boa hora. A gente vai ter que retomar a vida, né, Eduardo? Todo mundo vai ter que retomar, todas as profissões vão ter que retomar de alguma forma. E, assim, o vírus, para quem estuda pandemia, sabe que o vírus também ele tem um período de existência, né? Chega um determinado momento que ele começa a declinar. Eu acho que nós já estamos declinando, que no Ceará é uma prova disso, né? Algumas regiões ainda do interior, somente a região ali do Cariri ainda persiste, mas Sobral aqui já começa a diminuir depois do lockdown. Aqui mesmo em Nova Russas nós tivemos aí um pico da pandemia entre o dia 6 e 14 de junho. Nós tivemos foi uma pancada assim, muito grande, a elevação do número de casos. Aí depois deu uma estagnada e voltou a ter um registro maior entre os dias 27 de junho e agora até o dia 7 de julho. Deu outra crescida, né? E agora começa a ter mais um declínio. E aí, obviamente, que as pessoas vão ter que trabalhar, né? Os empreendedores estão aí doidos para poder retomar as suas atividades. Muita gente teve que se reinventar, aprender a vender pela internet, pelo WhatsApp. Toda crise ela traz muitas oportunidades. E a gente tem que aprender a se reinventar num momento como esse. Nós mesmos estamos aqui nos reinventando, fazendo essas lives, né, levando uma informação para um público diferente daquele público que você está acostumado a levar. Né? Quando você está escrevendo uma matéria, é só você e o computador, você não conversa com ninguém. Aliás, até o barulho que está ali perto atrapalha. Quando você está no rádio, você está ali, o som é o que lhe interessa. Você está ouvindo o tempo todo. E aqui é mais visão, você acaba aglutinando tudo isso. Né? A voz, a fala, a imagem. Enfim, todo mundo está se reinventando, mas é um momento novo, vai ficar marcado na vida das pessoas
Para quem vive saúde, quem trabalha em saúde, é um momento histórico, a produção de trabalho científico vai crescer muito nessa área, e é um momento novo para todo mundo, e a gente vai conseguir atravessar isso. O jornalismo político também vai ter que enfrentar as últimas atualizações, essa palavra de se reinventar também, né? Nós vamos ter aí as eleições agora mais tarde, vão acontecer não mais em outubro, né? E no jornalismo político, eu costumo dizer que é preciso ter muita cautela, né? Principalmente quando há mudanças drásticas. Vamos ter aí uma campanha diferenciada, campanha nas redes sociais. Como será a atuação do jornalismo político com essa mudança eleitoral, professor? Vai ser diferente, as pessoas vão estranhar, vai ser mais difícil acompanhar o candidato, redigir uma matéria política? Como é a sua avaliação? Olha, a classe política também vai ter que se reinventar nesse período, né? A gente pode esquecer, por exemplo, aqueles grandes comícios, coisa do passado. Aquelas grandes reuniões políticas também não ocorrerão nesta eleição. Não tem a menor possibilidade. Então, você vai ter que conversar com a população através das lives, do rádio, do jornal. O rádio, seja qual for a situação, o rádio permanece vivo, né? Agora, nós percebemos um aumento enorme na audiência do rádio, tanto pela faixa 95.1, nos aplicativos de rádios também, creio. Aliás, não é certeza, todas as rádios tiveram esse ganho de audiência porque as pessoas estavam em casa e a companhia às vezes era o rádio, né? Sem dúvida, o rádio ele nunca fica de fora. E agora, mais do que nunca, ele conseguiu se reerguer com a pandemia, para você ter uma ideia. Né? Mesmo no período da era digital, da tecnologia, o rádio permanece vivo. Por quê? E vai ser um instrumento importante nas campanhas. Aliás, eu particularmente acredito até que vocês, hoje que atuam diretamente nos rádios, vão ter já que começar a convidar também esses candidatos para poder participarem de debates. Eles não podem pedir votos abertamente, porque a legislação não permite, mas nesse período de pré-campanha eles podem fazer as suas exaltações pessoais, eles podem dialogar com a população, apresentar as suas reais intenções, e o papel do rádio é fundamental. Então, mais do que nunca, o rádio precisa se reinventar também e levar essas informações à população vai ser fundamental, é primordial, está discutindo os problemas, né? A gente precisa saber como é que a população vai se comportar perante o candidato, porque nós estamos vivendo numa zona de medo, né? O candidato tem medo de ir ao eleitor, porque não quer expor o eleitor. Por outro lado, o eleitor também não está querendo receber o candidato, principalmente fazer algum tipo de aglomeração, e ainda mais naquelas casas onde existem pessoas idosas, né? É um outro momento. Então, vai ser através da internet, do rádio e das informações, onde tem jornal, onde tem televisão. Vai ser assim a campanha. Então vai ser uma campanha nova para todo mundo. O vento vai soprar numa direção, mas na direção que o vento sopra, ele sopra para todo mundo. Então todo mundo vai entrar dentro d'água sabendo que o vento está naquela direção. Se tiver contrário, é contrário para todo mundo, mas se tiver favorável, é favorável para todo mundo. Vamos aqui a participações. União de Nova Betânia deixou a mensagem. O que pode acontecer é um grande aumento de eleitores nas urnas, por conta de vários conterrâneos
que tiveram que voltar da região sudeste para as suas cidades de origem. Só acredita que vai ter esse aumento devido à vinda dos conterrâneos? Não, assim, à medida em que as notícias vão surgindo de uma vacina, à medida em que a cura se aproxima, as pessoas vão perdendo um pouco do medo e vão se soltando mais. Mas não vai ter grandes aglomerações. No máximo, reuniões ali para 30, 50 pessoas, pessoas sentadas nas cadeiras, obedecendo ali o distanciamento social, porque é uma forma de respeito, né? O eleitor, ele se espelha nas lideranças, e as lideranças têm que dar o exemplo para os eleitores. Então, o debate sobre a saúde vai aumentar, é fundamental isso, né? E as pessoas vão querer saber hoje quem tem mais capacidade de gerir crises, se aquelas pessoas estão realmente preparadas para gerir crises, né? Porque nesse momento de crise institucional, de crise de saúde, de política que a gente está vivendo, as pessoas ainda não pararam para pensar, mas vão ter que fazer isso num determinado momento. Por exemplo, nós vamos ter que escolher alguns candidatos agora, nas próximas eleições. E aí a população vai ter que escolher. Vamos dar um exemplo aqui na área proporcional, no poder legislativo. Os municípios vão ter que escolher os candidatos a vereador do país inteiro. E muita gente vai ter que, num momento de crise como esse, você vai olhar. Candidatos são muitos, vão ter muitos. Mas aí a população tem que fazer o seguinte questionamento. Eu não tenho que escolher para votar numa eleição num candidato. Eu não vou votar num candidato. Eu vou votar para escolher uma autoridade. É aquela pessoa que eu vou votar que vai me representar dentro e fora do município. Não é um simples candidato. É uma pessoa que vai decidir no exercício do mandato sobre a vida da população, sobre o aumento da água, sobre o aumento da energia, da taxa de iluminação pública, sobre o aumento dos impostos, do alvará. São decisões que serão tomadas por pessoas que representam uma grande parcela do todo da população. Então, essas reuniões políticas, elas vão servir para esse balizador, para essas discussões, para que a população tenha uma informação, uma ferramenta a mais. Então, elas vão ocorrer, mas não nas grandes proporções, acredito eu, que no número bem menor, bem mais reduzido do que em eleições anteriores. O Graciniano Costa fala o seguinte: boa noite, caros amigos Eduardo Santos, Reginaldo Silva. Caro Reginaldo Silva, os eleitores estão mais responsáveis para colocar os representantes para os seus municípios. Os eleitores estão mais sábios, só acrescentando aí, né, no que o senhor acabou de dizer, né, que as pessoas vão agora votar escolhendo quem realmente trabalha de forma administrativamente correta. Né? Sem dúvida. Quero agradecer aí a participação do internauta, agradecer a todos que estão aí participando. Eu acredito também, viu? Aqui registrando Vanderlan Veras também, o Leandro Pinto, a nossa amiga Nereida Moura, tem uma série de pessoas aqui que acenaram na nossa live e a gente agradece a todos. Obrigado mesmo a todos pelo carinho e por estarem conferindo a nossa live, dizendo que tem um avião aqui na nossa live, na parte inferior, você pode compartilhar, você que está assistindo, com os seus amigos, né? Se foi tocado em algum tema importante, você quer compartilhar, fique à vontade. Vai estar disponível também o nosso IGTV. Professor Reginaldo Silva, era para falar de comunicação, mas tudo isso abrange comunicação, né?
a comunicação ela é uma mãe que abraça todos os filhos. E eu creio que nossa conversa foi rica de informações, primeiro porque o senhor é uma enciclopédia, né? Conhece diversos assuntos, e eu quero aqui finalizar essa live lhe agradecendo mais uma vez. O senhor fique à vontade para suas considerações. Eu queria que o senhor deixasse uma frase para marcar aí a sua vida na nossa live. Ok. Primeiro, Eduardo, mais uma vez, lhe agradecer aqui de coração pelo convite, dizer que sempre estarei aberto ao diálogo, ao debate. É através da conversa, do diálogo, que a gente encontra soluções e caminhos para uma vida melhor. É esse o nosso papel enquanto educador, enquanto jornalista. Acredito que as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, sabem da nossa trajetória, do nosso trabalho, sempre pautado com muito compromisso, com muita responsabilidade. E esse momento de pandemia foi um momento muito triste para a população, porque nós perdemos muitas vidas. Aqui mesmo em Nova Russas já são 14 pessoas que morreram vítimas desse vírus, a quem a gente aproveita para se solidarizar com todas essas famílias que perderam seus entes queridos, né? Nós também queremos enaltecer o trabalho dos profissionais da saúde aqui do município, né? Que se desdobram no sentido de melhorar e tratar a vida dessas pessoas. São mais de 200 curados aí no município. Então, são pessoas que se desdobram no seu dia a dia. E parabenizar os comunicadores que fazem aí o seu papel, que cumprem com a sua missão de informar, levar essa informação para as pessoas de modo em geral. E eu particularmente fico feliz num momento como esse, porque é uma forma que a gente tem de contribuir com a população, levando essa mensagem de fé, de esperança. Eu espero que você deixe também essa live aí disponível, para que a gente possa ficar disponível. E vai ser reprisado, com a sua autorização, claro, amanhã, às 13h30, na página da Rádio Vale FM. Tá ótimo. Fique à vontade. Autorizado, né? Autorizado. É um prazer participar, Eduardo. E a mensagem que, na verdade, eu costumo dizer, é que nós temos que acreditar, né? A minha mensagem é sempre de muita crença, né? Cristo, num determinado momento da sua passagem, ele disse: eu venci o mundo. Vencer o mundo é muito difícil. Vencer as coisas mundanas é muito difícil. E nós precisamos vencer essas batalhas diárias, né? Nós temos sempre que aprender a lidar com as dificuldades com muita crença, com muita luz, com muita fé, acreditar na gente mesmo, não se abater diante de dificuldade nenhuma, seja ela qual for. Existe uma força superior que rege tudo isso, que está acima da gente. A gente precisa acreditar nisso. Então, a todas as pessoas que nesse momento passam por dificuldades, que padecem por alguma enfermidade, que sofrem algum problema, acreditem, porque quando Jesus disse: eu venci o mundo, e ele disse que é a imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que nós somos a sua imagem e semelhança. Se nós somos a sua imagem e semelhança, então nós temos também essa capacidade de vencer o mundo e de vencer as dificuldades. Essa pandemia vai passar, nós vamos poder viver um momento completamente diferente, e se Deus quiser, vamos poder ainda nos abraçar muito, apertar as mãos e voltar ao convívio normal, que é o que todos nós sonhamos, que é o que todos nós desejamos. A você, Eduardo, boa noite, aos nossos internautas, agradecer a cada um de vocês que ficou aí um instante conosco, e agradecer as pessoas que participaram. Fique com Deus. Agradecer aqui, professor, só lhe interrompendo, o Jesus da Costa fala o seguinte: parabenizo aos diletos amigos pelo alto nível do debate,
visto tratar-se de expoentes da comunicação novarrocense, está parabenizando. O Danilo também fala o seguinte: você acredita que por conta da pandemia e tudo que estamos passando e vivendo, os eleitores estarão ainda mais conscientes? Foi tocado nesse assunto. Vou deixar disponível, tá, Danilo? Para você assistir depois um trecho relacionado à política. Fique aí, rapidamente aí, só interagindo aí com o Danilo, dizer que eu acredito que os eleitores estarão mais conscientes, né? Eu acho que nós somos muito jovens para votar, a nossa democracia é muito jovem, todos os dias nós aprendemos a votar. Então, uma lição na eleição passada que ficou é que você não pode votar simplesmente para condenar o outro lado. O mais importante do que você votar porque não quer um lado é você escolher aquilo que você acredita. Então, você tem sempre que escolher aquilo que você acredita, escolher aquilo que você acha que é melhor. Você pode errar, isso é natural, todos nós estamos sujeitos a esses erros. Mas o mais importante é que você procure realmente escolher pessoas que têm espírito público, né? Que tenham noção do que é o público, do que é uma vida aberta, do que é servir, do que é estar disponível, do que é poder contribuir, do que é ter competência, ter capacidade para poder exercer aquela função. Então, tudo isso vai estar nesse debate e a gente vai poder aprofundar isso, Danilo, em outras lives. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Jesus da Costa. A gente também ficou de fazer uma live aí em outro momento. Jesus também, que é outro grande comunicador, é outro profissional da área da comunicação e do direito. Sempre nós debatemos, mas os nossos debates às vezes são internos. Às vezes a gente diverge muito, mas converge também para outros lados. E eu acredito que a convergência e a divergência faz parte do bom debate e a gente vai continuar debatendo para tentar levar uma mensagem da melhor forma para a população. Democracia é isso, né? Democracia é isso. Nós debatemos um assunto, não vou concordar com o senhor, e a gente nos respeitar normal, né? Sem radicalismo, né? Sem dúvida. Eduardo, então, meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação, a todos os internautas. Ficamos aí à inteira disposição sempre que for necessário, seja aqui, seja no rádio, qualquer tema que a gente puder contribuir de alguma forma com a população, ficamos à sua inteira disposição. Agradeço, Deus te abençoe e tenho certeza que foi riquíssima essa live e vai ficar disponível e reprisada amanhã às 13h30 na página oficial do Facebook. Obrigado, professor. Um grande abraço. Deixa eu só encerrar aqui a live. Ok, amigos. Então, muito obrigado a todos que assistiram a nossa live. Amanhã nós estaremos conversando com Zeudir Queiroz. Amanhã tem live. Essa semana está corrida aqui no meu Facebook, no meu Instagram. Amanhã tem live com o jornalista Zeudir Queiroz para falarmos também a respeito da comunicação. Era para ser um bate-papo, mas o nosso professor Reginaldo Silva tem tanto conteúdo que a gente fica hipnotizado, né, com a sua forma de dominar diversos assuntos. Muito obrigado mais uma vez, professor Reginaldo Silva. E amanhã, às 18h30, estaremos em mais uma live com o jornalista Zeudir Queiroz. Então eu espero você. Vou deixar disponível, tá? Essa nossa conversa hoje. Falamos de vários temas, política, saúde, enfim, vocês vão assistir depois aí no meu IGTV. Tchau, tchau, que Deus abençoe você que está assistindo essa live, com muita saúde, muita paz. E amanhã estamos de volta, às 18h30, conversando com o jornalista Zeudir Queiroz. Tchau, tchau.